E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Professor Acácio aqui falando, tá? E hoje o tema da nossa aula vai ser estatística, uma das partes da matemática que mais cai no Enem. Interpretação de gráfico, análise e interpretação de gráfico, análise de tabelas, dentre moda, média, mediana. Então, tudo isso cai no Enem demasiadamente, ok? Então, vamos aqui desmistificar todos esses conceitos, ok? Desejo uma boa aula a todos e vamos lá. Aparecendo minha tela. Pois bem, vamos lá. Então, o tema da nossa aula é estatística. Muito bem. Ah, Cássio, mas e o que vem a ser estatística? Então, a realização de uma pesquisa envolve muitas etapas, como a escolha da amostra, a coleta, a organização de dados, que no caso aqui são informações, o resumo desses dados, no caso, esse resumo ele é em tabelas e em gráficos, e a interpretação dos resultados. A parte da matemática que trata desses assuntos é chamada de estatística, ok? Então tá aqui um conceito bem resumidozinho para a gente dar início à nossa aula, ok? Então, sabendo disso, vamos. Primeira coisa, dentro, eu vou começar a pesquisar, beleza? Eu vou começar a pesquisar. Para eu começar a pesquisar, eu tenho que observar, mas observar o quê? Grupos. E esses grupos, eles geralmente são muito numerosos, aos quais damos o nome de quê? De população. Tá? Então, eu vou fazer uma entrevista, eu vou pesquisar algum dado, né? Por exemplo, preferência de voto em determinadas eleições, por exemplo, eleições municipais, você prefere o candidato A ao candidato B e por aí vai. Então, essa seria a população. Aí você me pergunta, Cássio, mas para a gente pesquisar, né, a questão das eleições, para saber a intenção de voto, eu preciso entrevistar a população todinha? Não, não precisa, porque a gente vai pegar somente uma parte da população, e essa parte da população dá-se o nome de amostra. É como se você fosse, para você dizer se um bolo ele é gostoso, precisa você comer o bolo todo? Não, você tira só uma parte desse bolo, e essa parte do bolo é chamada de quê? De amostra, certo? E o bolo inteiro é chamado de quê? População. Lembrando que a população também recebe o nome de universo estatístico, tá bom? Pois bem, dentro de uma amostra, eu tenho que saber a amplitude. O que é amplitude? Então, eu queria que vocês imaginassem dois números, A e B, sabendo que A é menor e B é o maior valor, né? Maior elemento dessa amostra. A amplitude é justamente a diferença entre B e A, certo? Ou seja, eu tenho, por exemplo, alguns números aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui, ó. 1, 3, 8, 9, 11, 12, 5 e 8. São alguns números aleatórios que eu coloquei aqui, de uma coleta, uma coleta amostral. Aí eu pergunto, qual seria a amplitude? A amplitude é você pegar o maior, 12, e subtrair do menor. Ou seja, ela varia do menor até o maior. Ou seja, é, justamente seria a amplitude. E Cássio, mas o que seria ROL? O que é ROL em estatística? ROL não é nada mais, nada menos do que você organizar esses dados, ou esses elementos, na verdade, né? Esses dados. Organizar de maneira crescente, em ordem crescente ou decrescente. É só isso. Presta muita atenção nessa palavrinha, porque a gente vai precisar muito lá na frente em um determinado conceito. Tá bom? ROL. Anota aí. Tome nota.
Pois bem, dentro da estatística, nós vamos estudar as variáveis. Aí você pergunta, uai, Acácio, mas o que são variáveis? São atributos numéricos ou não, pesquisados em cada elemento de uma amostra, tá? Então, eu vou pesquisar, por exemplo, se eu fosse fazer um levantamento estatístico da cor do cabelo das pessoas aqui em Pernambuco, cabelo escuro, cabelo mais claro, um cabelo, entendeu? E isso daí seria a questão da variável, beleza? Aí o que é que acontece? Essa variável, elas são divididas em dois grupos, certo? As variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas, o próprio nome já está dizendo. Quantitativas são aquelas que eu posso expressar por quê? Por números. Tá bom? Aí, dentro dessa variável estatística quantitativa, ela se divide em duas partes. Ele se divide em dois grupos, que é uma variável quantitativa discreta e uma variável estatística quantitativa contínua, contínua. E aí, Acas, qual é a diferença? Gente, veja só. Se são expressas por números, tem pesquisas, por exemplo, eu vou fazer aqui uma contagem de indivíduos da minha empresa que torcem para determinado time de futebol. Entendeu? Uma contagem de indivíduos. Esses indivíduos, contagem de indivíduos. Como é que eu conto? A que conjunto numérico essa contagem pertence? Ah, Cássio, deixa eu ver se é indivíduos, contagem. Não, são números naturais, né? Exatamente. São aquelas contagens que envolvem os números naturais. E, por exemplo, eu vou estudar aqui a questão da estatura dos alunos de uma determinada escola. Ah, estatura. Então quer dizer que. Peraí. A estatura tem uns númerozinhos quebrados, né, Cássio? Tem uns números, por exemplo, 1,73, 1,54, né? 1,58. Então tem um número quebrado, né? Então não é discreta, então ela é contínua, que aborda contagem com os números reais. Peso, por exemplo. Peso não, na verdade, quantidade de massa, né? Aí tem, por exemplo, as variáveis estatísticas qualitativas. As qualitativas, pessoal, são aquelas que são expressas por qualidades, ou seja, que eu não consigo mensurar através de números. Por exemplo, cor de cabelo. Cabelo é um exemplo, certo? Deu para entender? Tranquilo? Pois bem. Agora, observe, dado esses conceitos iniciais, né? Observe aqui a questão da tabela de distribuição de frequências. Bom, eu queria trazer primeiro um exemplo para vocês internalizarem essa questão da criação da tabela, tá bom? Então, vejamos. Um dado foi lançado 20 vezes, sendo obtido o número de pontos. Então, ó, vamos ver aqui, ó, número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Olha o que é que a questão pede, ó. Construa uma tabela que indique a quantidade de vezes em que o dado aparece, bem como sua respectiva taxa percentual em relação ao número de total de vezes em que ele foi lançado. Você diz, vixe, quantas informações aqui e tal, como é que eu vou fazer isso? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é construir essa tabela, tá bom? Observa aqui, eu coloquei aqui. Essa tabela, primeiro, ela tem que ter um título. Do que é que eu estou estudando, né? Tem que ter um título.
O que é que tem o título? Aqui, pronto. Beleza, qual é o título? Lançamento de dados. Nessa primeira coluna, nós vamos colocar a classe. O que é que a gente está estudando aqui dentro dessa classe? São as faces. As faces, né? São as faces, beleza? Tranquilo. Nessa segunda coluna é a frequência absoluta. Absoluta. A frequência absoluta, pessoal, ela está relacionada com a contagem. Com a contagem, tá bom? Beleza? E essa taxa percentual é em relação justamente a essa contagem. Vamos lá? Então vamos lá. Ó, quais são os números aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí agora a gente vai ver quantas vezes o número 1 apareceu, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o 6, tá bom? Vamos lá. A começar com 1. Número 1. Número 1. Tem mais algum? Não, né? Então quer dizer que o número 1 apareceu duas vezes. Agora vamos lá. O número 2, 2, 2, 2 e 2. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4 e 5. Então ele apareceu 5 vezes. Tá? Agora vamos ver o número 3. Vamos ver quantas vezes ele apareceu. O número 3 aqui, ó. Uma, duas, só duas vezes. Duas vezes. Número 3 apareceu duas vezes. Perceba que eu estou contando, tá? Pois vamos lá. Agora, o número 4 apareceu quantas vezes, hein? Vamos lá. Ó, aqui uma, duas. Só duas mesmo, né? Duas. O número 5, hein? Uma, duas, três, quatro e 5. Ele apareceu 5 vezes. E o número 6, hein? O número 6. Uma, duas, três e 4. Pronto, apareceu 4 vezes. Aqui, ó, vai ficar o somatório, né? Vamos ver aqui, ó, somatório. Então, vai ficar 2 mais 5, 7. 7 mais 9, perdão, 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 4, 20. Olha que legal. Então, o que foi que aconteceu aqui? Dentre esses 20 lançamentos, o total foi quanto? 20. Lembre que esse 20 ele está associado à taxa percentual. Logo, a taxa percentual tem que dar quanto? 100%. Aí eu pergunto para você, gente, como é que eu faço para transformar esse 20 em 100, hein? Como é que eu faço para transformar esse 20 em 100? Ou seja, nós vamos multiplicar por quanto? Por 5, ó. 20 vezes 5, 100. Ah, então, Acácio, quer dizer que se eu multiplicar todo mundo aqui por 5, eu vou encontrar a taxa percentual? Exatamente, ó. 2 vezes, ó, vou até colocar o vezes 5. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 25 e 4 vezes 5, 20. Vamos ver se vai bater aqui. Tem que bater, ó. 25, aliás, espera aí. 25 mais 25, 50. 50 mais 20, 70. 80, 90, 100. Olha que legal, bateu certinho. Ah, bateu certinho. Pessoal, é ou não é mais fácil de interpretar essa tabela aqui? Por exemplo, se eu mostrar aqui para você essa tabela, você vai dizer, olha, se eu perguntar qual foi o número que apareceu mais vezes, aí você diz, olha, na verdade não foi foram os números que apareceram mais vezes, que foi o número 2 e o número 5, beleza? Tranquilo. Aí se eu perguntasse para você, qual desses números apareceu menos vezes? Aí você disse, não foi qual, foram quais? O 1,
o 3 e o 4 apareceram pouquíssimas vezes. Ou seja, dentro de uma tabela, fica mais fácil de eu interpretar aqueles dados e organizados, né? Porque estão tudo organizadinho aqui. Então, quer dizer, Acácio, que a tabela ele tem que ter primeiro o título, a classe, a frequência absoluta e a taxa percentual, que a gente chama de quê? De frequência, o quê? Relativa, certo? Frequência relativa. Olha que legal. Então, essa daqui é a tabela de distribuição de frequências, ok? Tranquilo? Então, vamos embora. Tipos de gráficos. Ó, pessoal, a gente vê por aí, né, principalmente agora na pandemia, né, que a gente vê gráfico de tudo quanto é jeito, né? Gráficozinho de barras, né? São várias barrazinhas e cada barrazinha significa ou um dia ou uma semana, né? Em vários jornais a gente tá lá e vê a curva, o número de casos subindo, a gente pede, né, que se Deus quiser, um dia essa curva desça e chegue a zero, né? Se Deus quiser. A gente também não aguenta mais a pandemia, né? E dentro esses gráficos, né? Tem alguns que nos chamam a atenção. Por exemplo, o que é um gráfico de segmentos, hein? Vamos lá. O que é um gráfico de segmentos? Segmentos são pedaços, né? Então vamos lá. Ó. Tá aqui um eixo, tá aqui o outro eixo, tá? Pronto. Aí o que é que acontece? Esse gráfico aqui, ó, de segmentos é o chamado gráfico de linhas. Gráfico de linhas, certo? Gráfico de linhas. E como é que ele acontece, hein? Ele acontece assim, pessoal, ó. Eu coloco aqui, ó, aqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Ah, aí agora é só a gente ligar os segmentos. Exatamente. Vamos ligar os segmentos aqui, ó. Ó como ficou bonitinho. Ah, tá. Ei, Acácio, e para que é que esse gráfico serve? Esse gráfico ele nos fornece algum tipo de informação em relação ao tempo, certo? Em relação ao tempo. Quer dizer que conforme o tempo passou, essa determinada variável aumentou, diminuiu, o que foi que aconteceu? Então, esse gráfico de segmentos ele está ligado à análise gráfica relacionando com o tempo, tá certo? Por exemplo, digamos aqui que eu coloco aqui a temperatura. Temperatura média na cidade de Araripina, um exemplo, né? Aí o que é que acontece? Aqui, ó, no mês tal, a temperatura média foi de, um exemplo, sei lá, 20 graus. No mês seguinte foi de 30 e assim sucessivamente. Observe que o tempo ele está passando e eu estou fazendo uma análise, beleza? Tranquilo. Agora o gráfico de quê? De barras. O gráfico de barras ele é dividido em dois, certo? Ele é dividido em dois. Barras horizontais e barras verticais, certo? Ou seja, você vai ter aqui um gráficozinho, né? Deixa eu colocar aqui os eixos para ficar bonito, né? Pronto, aqui barras horizontais. Opa, barras horizontais. Certo? Digamos aqui, deixa eu colocar aqui um verdinho. Aqui eu vou colocar um vermelhinho. E aqui eu vou colocar um azulzinho. Observe que a disposição, né, dessas barras ela está onde? Na horizontal. Então, o que é que vai ficar na horizontal também? Vai ficar ou a frequência absoluta ou a frequência relativa. E aqui vai, por exemplo, as intenções de voto para os candidatos A, B e C.
Então, se observe, o que é que eu estou fazendo aqui com esses candidatos? Eu estou comparando. Então, o gráfico de barras ele serve para quê? Para a ideia de comparação. Tranquilo? Pois bem. Acácio. E esse gráfico de barras verticais, como é? É a mesma coisa. Só que é o seguinte, é assim, ó. Verticais, ó. Verticais. Então, as colunas estarão na vertical. Tranquilo? Então, observe. Aqui eu vou colocar, por exemplo, vermelhinho. Aqui eu vou colocar azulzinho. E aqui eu vou colocar um verdinho. Olha que legal. Ah, legal, Acácio. Então, se ele está na vertical, então quer dizer que na vertical ficará os valores ou da frequência absoluta ou da frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa é a porcentagem associada à frequência absoluta, certo? Pois bem, aqui digamos que seja o candidato A, aqui o candidato B e aqui o candidato C, ok? Então, perceba que você está sempre comparando. Ah, comparando, verdade. Legal, então. Então, vamos embora. Então, observe. O que é um gráfico de setores, hein? O gráfico de setores é aquele famoso gráfico de quem? De pizza, né? Aquele tá aqui, aí assim, por exemplo, tá aqui, né? Aí essa região aqui, por exemplo, eu vou pintar de, de preto. Preto não. Vou colocar aqui de verde. Pronto. Aí digamos, né, que esse carinha aqui, ó, opa, esse outro pedacinho aqui, bem pequenininho, né? Bem pequenininho não, menor, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, de vermelho, certo? Pronto. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver, colocar assim, né? Opa, tudo bem. Aí eu tô separando por cores, tá bom? Preto, e aqui eu poderia colocar, vai lá, azul, certo? Cássio, então quer dizer que esse gráfico aqui, ele é aquele gráfico de setores, que é o também chamado gráfico de pizza. Legal. Entendi. Então, para que esse gráfico serve? Ele nos mostra a composição do todo. Por exemplo, no estado de Pernambuco, a maior parte da população vive aonde? Na região metropolitana e tal. Ou seja, gente, ele pega o todo, ou seja, que todo é esse? Os 100%, e ele faz uma proporção para quanto? Para os 360 graus. Olha que legal. Cássio, então quer dizer que os 100% equivale aos 360 graus, não é isso? Exatamente, tá? E para que ele serve? Ele nos mostra a composição de um todo, como está dividido. E cada fatia dessa, pessoal, cada fatia dessa, no caso, seria ou a frequência absoluta ou a frequência relativa. Cada partezinha dessa daqui, tá? Então, né? E aqui, Acácia, o que seria esse pictograma, hein? Não estou entendendo. O que seria esse pictograma? Pictograma, pessoal, é um gráfico que ele coloca o próprio desenho da variável estudada. Por exemplo, digamos que vamos analisar a venda de carros no ano de 2020 por trimestre, né? Então, por exemplo, são que eu vou dividir em, né, nesses trimestres aqui, né? Alguns trimestres, no primeiro, segundo e no terceiro trimestre. Aí as vendas de carros, cada carrinho desse equivale a 100 mil unidades. Então, digamos aqui que
Foi feito assim, ó. O que isso quer dizer, pessoal? Que no pictograma a gente analisa o que a gente estuda é o próprio desenho do que a gente estuda. Por exemplo, a venda de carros nos meses, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, né, de 2020, subiu ou desceu. Aí, por exemplo, no primeiro trimestre foram vendidos 100 mil unidades. É só um exemplo. No segundo trimestre foram vendidas 300 mil unidades, entendeu? Mas o que é que a gente está analisando, né? A venda de carros, então vai ficar representado pela própria imagem picto do picture, né? Imagem do que a gente está estudando. Beleza? Tranquilo? Pois bem, vamos embora. E aqui uma questãozinha de análise gráfica, né? A gente vai analisar o gráfico e vai, né, ver se qual alternativa se encaixa. Lembrando que essa questão aqui ela é do Enem, tá bom? Então vamos lá. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em uma cultura, certo? Inicialmente existem 350 bactérias. Então tá aqui, ó, na cultura 1, certo? E 1.250 de bactérias aqui na 2, certo? O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana, tá? Em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente foi máxima, quantidade total. Então, se é quantidade total, eu tenho que somar a quantidade de bactérias, a quantidade de bactérias tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, certo? Então vamos embora. Observe aqui, na segunda-feira que foi iniciou, a gente nem analisa porque não tem nas alternativas, né? Na terça, 1.100 com 800, então vou até colocar aqui, terça. A quantidade total, a gente soma, né? 1.100 com 800 vai ficar 1.900. Na quarta, esse K ficou um pouco afastado. Na quarta, vai ficar 300 com 1.450, vai ficar 1.750. Na quinta, vamos ver, na quinta, aqui, vai ficar, deixa eu ver, 8 e 6, 14, 1.400, 1.500, né? 1.500. Na sexta, foram 1.400, com 1.300 vai ficar 1.700. No sábado, foram 290 e 1.000, então 1.290. E no domingo, né, foram 1.350 com zero, então 1.350. Simples. Qual foi o dia, pessoal, que teve mais bactérias? Que tinha mais bactérias? Na terça-feira, gabarito, letra A. Questão simples. Eu olhei para o gráfico e vou analisar, certo? Cai muito, muito, muito no Enem essa questão dos gráficos, tá bom? Então, o que é, agora vamos para as medidas de tendência central. Quais são elas? Quais são elas? Medida de tendência central são a média, lembrando que a média ela se divide em duas, que é a média aritmética e a média aritmética ponderada. A média aritmética é o que a gente faz com as nossas notas, quando a gente vai analisar quanto a gente precisa para passar e tudo mais. Por exemplo, para eu vou chamar de média aritmética, eu vou chamar de x barra, tá bom? Ou seja, a minha média no ano. Como é que a gente faz, hein? A gente vai pegar a nota do bimestre 1, somar com a nota do bimestre 2, somar com a nota do bimestre 3, somar com a nota do bimestre 4 e dividir por quanto? Por 4, porque foram 4 parcelas. Então quer dizer que eu vou pegar todos esses elementos e vou dividir, vou somar esses elementos, né? E vou dividir por quanto? Você vai dividir pela quantidade de elementos. Isso aqui é a média aritmética, né? E a média aritmética ponderada, Cássio, qual é a diferença?
A diferença é porque ela vai ter pesos. Digamos que o professor de matemática de vocês, né, tem a ideia de atribuir pesos às provas. Digamos que a prova 1, ela vai ter peso 1. Aí a prova 2, ela vai ter peso 2. E a prova 3 vai ter peso 3, claro. E como é que a gente faria aqui, ó? Aí você ia pegar a nota da prova 1 vezes o peso 1, somar com a nota, vou até colocar aqui uma situação hipotética, né? Aqui, ó. Prova 1 vezes 1 mais a prova 2 vezes peso 2 mais a prova 3, certo? Vezes o peso 3. E agora eu vou dividir por quanto? Você vai dividir pela soma dos pesos, certo? Você vai multiplicar e somar e depois você vai dividir por quanto? Você vai dividir pela soma dos pesos. Ou seja, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Nesse caso aqui, você ia dividir por quanto? Por 6, tá bom? Cássio, e a mediana, hein? O que é a mediana? Nós vamos analisar os termos que estão no meio, mas para que aconteça isso, os termos deverão estar em rol. Lembra do rol que eu falei no início da aula? Ou seja, devem estar em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá bom? Exemplo, digamos que eu vou analisar a temperatura média aqui em Araripina. Então vai ficar tipo 2, vamos lá, 2 graus é demais, né? 2 graus a gente tava congelando aqui, meu Deus. Vamos lá, digamos que as temperaturas que a gente analisou nessa semana foram 19, 20 graus, né? 25 graus, 30 graus, 35 graus, 30 graus de novo, 19 graus. Isso aqui as temperaturas em uma semana, tá? A semana tem 7 dias, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira, falou em mediana, não olhe nem para os elementos em si. O que é que você vai fazer? Colocar em rol. Primeira coisa, você vai colocar em rol. Então vamos lá. Você vai pegar aqui e vai colocar em rol. Vamos lá. Qual a menor aqui? 19. Aí, ó, graus. Aí 19 de novo, né? Repetiu. Aí depois do 19, acaso vem o 20. Pronto, 20 graus. E depois do 20, vem quem aqui? 25. E depois do 25, 30 e 30, né? Que apareceu duas vezes. 30 e 30, né? E depois, 30 e 35. Pronto. Você viu que está em ordem crescente? Entendi. E agora? Agora você vai olhar para o termo do meio. Quem é o termo do meio? Tufo. 25. Então quer dizer que a mediana das temperaturas foi justamente o 25. Por quê? Porque ele está onde? No meio. Aí você pode me perguntar, poxa, Cássio, mas tipo, aqui tudo bem, que né, só são 7 elementos, né? 7 elementos. Mas e se for assim, 2.126 elementos? Como é que eu faço para 127 elementos? Como é que eu faço para analisar? Você pega o total, se for ímpar. Se for ímpar. Se for ímpar. O total, certo? Se for ímpar, você pega o total, por exemplo, nesse caso aqui não foram 7, aí você soma mais um. Esse 1 aqui é de uma fórmulazinha, um macetezinho que a gente faz, né? Então, 7 mais 1, 8. Aí dividido por 2, 4, né? Pronto, então eu vou analisar a posição do quarto elemento. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Eita, que massa. Olha que legal, Cássio. Rapaz, ó. Quer dizer que isso aí funciona para qualquer quantidade de termos na mediana que é, quantidade de termos na mediana, qualquer um. Isso, desde que seja ímpar a quantidade, certo? Deixa eu só apagar aqui o nome moda, já já a gente escreve ela aqui, tá? Agora, digamos que fosse par, hein? A quantidade fosse par. Por exemplo, se eu acrescentasse aqui mais uma temperatura, e se eu colocasse aqui, por exemplo, 22 graus? Você viu que passou, deixou de ser par e passou a ser, aliás, deixou de ser ímpar e passou a ser par a quantidade, né?
Primeira coisa que a gente faz, colocar em ordem. Então, ó, 19 graus. Depois do 19, 20. Depois do 20, nesse caso agora, 22. Depois do 22, 25 graus. Depois do 25, 30, 30 e 35. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. E a Cássia, e agora, se a quantidade for par, o que é que a gente faz? Primeira coisa, pega a quantidade. Nesse caso aqui, deixa eu ver, Cássia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, são 8. Se for par. Se for par. Você pega a quantidade, 8. Nesse caso aqui. Pronto. Então, agora você vai pegar e dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar quanto? Isso mesmo, vai dar 4. Então, eu vou pegar o quarto elemento. 1, 2, 3, 4. Peguei o quarto elemento. Agora, você vai pegar o seguinte a ele. Qual é o seguinte a ele? É o quinto termo. Ah, então eu vou pegar o quarto e o quinto termo você vai somar e você vai dividir por quanto? Por 2. Deu para entender? Ou seja, esse é o processo quando a quantidade de elementos for par. Pega a quantidade, divide por 2, pega o seguinte a ele, soma os dois elementos e divide por 2. Pronto. Esse aqui é a mediana quando a quantidade for, né? Quando a quantidade for par. Beleza? É a Cássia, o que é moda? Moda é o que mais aparece. Né? Por exemplo, nesse caso aqui das temperaturas, qual foi a moda? 19 e 30, porque foram os números que mais se repetiram. Neste caso aqui, a gente poderia dizer que ela é bimodal. Por que que é bimodal? Porque tem duas modas, tá bom? Então, tá aqui nas medidas de tendência central, tá bom? E nós temos aqui, por exemplo, a questãozinha aqui de quem? De quem? De quem? Não poderia faltar. Questãozinha do Enem. Tranquilo? Vamos embora. Um concurso, ele é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final, né, de cada candidato é a média dessas 5, é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente, certo? Do maior para o menor, né? Das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. Tranquilo? Tranquilo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é analisar aqui, né? A ordem da classificação é igual a... Lembrando, o candidato A, perceba, aqui a média nas 4 primeiras etapas. Então, você vai dizer que a média dele é igual a quanto? 4 vezes 90, certo? Porque a média nas 4, a gente não sabe, então a gente coloca como se fosse 90, certo? Mais a nota da quinta, que foi de quanto? 60. Tranquilo? Pois bem, e nós vamos dividir por quanto? É, a nós vamos dividir por 5, tá bom? 4 vezes 90 vai dar quanto? 4 vezes 90 vai dar 4 vezes 9, 36. Então vai ficar 360 mais 60 dividido por 5, que no caso vai dar 420 dividido por 5, certo? Pois bem, do candidato B, a média vai ficar como 4 vezes 85 mais 85. Então, tudo isso aqui dividido por 5, né? Porque são 5 etapas. Então, 4 vezes 85 vai dar, deixa eu ver, 340, né? 340 mais 85. Tudo isso aqui dividido por 5, certo? No caso, vai dar 425, né? Dividido por 5. E a Cássio, por que que você não está dividindo? Me aguarde. Vamos economizar tempo. C, x barra é igual a quanto? 4 vezes 80, né?
4 vezes 80 mais 95. Tudo isso aqui dividido por 5. 4 vezes fica 320 mais 95 dividido por 5, que no caso vai dar 415 dividido por 5. D x barra é 4 vezes, vamos lá, 60, né? 4 vezes 60 mais quanto? Mais 90. Tudo isso aqui dividido por 5, certo? Então é igual a 4 vezes, fica 420, 240 mais 90 dividido por 5, certo? Que dá igual a 330 dividido por 5. Perceba que todos eles são divisíveis por 5. Então, a maior média vai ser justamente o maior numerador. É por isso que eu não estou dividindo, certo? Logo, aqui na letra E, né? Vai ficar x barra é igual a 4 vezes 60 mais 100 dividido por 5. Ou seja, x barra é igual a 4, fica 240, 340, certo? Dividido por 5. Se você analisar, e agora, se eu quiser calcular, aí você calcula, mas não precisa, né? Vamos economizar tempo, já que a gente não tem tempo no Enem, não é isso? Qual é o número que foi maior aqui? Eita, então foi o B. Então, onde tem o B primeiro, a gente... Oh, mas rapaz, olha, tufo, 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 e a gente até já matou, letra B. Mas rapaz, olha, vamos ver se bate, vamos ver se bate. B, aí depois vem o A, ok, ok. Depois vem o C, ok. Depois vem o E e depois vem o D. Oh, bateu certinho. Gabarito letra B, tá certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês, né? E que dê tudo certo, uma boa uma boa semana para vocês. Curte aqui embaixo e é isso aí, tá bom? Até a próxima aí. Fui. Valeu, até a próxima.